Bíblia, papel e caneta. Sejam muito bem-vindos ao nosso Bíblia, papel e caneta. Deus vai falar muito com a gente hoje, muito. Tenho certeza que a palavra de hoje vai ser tremendamente edificante. Quem gosta do tema de batalha espiritual, nós vamos estudar muito sobre batalha espiritual. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, mostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava, e guardavam preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os que não mandassem para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram. Foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido, em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Ok? Acabei de ler aqui Lucas capítulo 8, versículo de número 26. Nós lemos até o 35. Vamos ficar só com esses versículos. Se você ama batalha espiritual, isso aqui vai te edificar muito hoje, tá? Bom, Jesus havia atravessado uma tempestade com os discípulos. Após a tempestade, Jesus chega na cidade de Gadara. Quando ele entra em Gadara, vai ao encontro dele um homem que estava possesso por demônios, que nós chamamos como gadareno. E a Bíblia faz questão de dizer a condição que esse gadareno vivia. Ele habitava nos sepulcros, se feria com pedras. Os homens daquela cidade já sabiam que ele tinha um tipo de problema, que passava por essa manifestação terrível, porque a Bíblia diz que eles prendiam o gadareno, guardavam ele preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrava as prisões. E os próprios demônios levavam ele também para o deserto. Ao encontro de Jesus, Jesus pergunta para ele: Qual é o teu nome? Ele disse Legião, que são muitos demônios. Não é o nome específico do demônio, é a quantidade de espíritos malignos que estão no corpo.
E os demônios fazem uma petição para Jesus, rogam que não mandassem para o abismo. Perto deles ali está passando uma manada de porcos, eles pedem mais uma vez a Jesus para entrarem nos porcos. Jesus concede a permissão, os demônios entram nos porcos. O Evangelho diz que era, segundo Mateus, fala que era aproximadamente 2.000 porcos. Eles vão pegar todos esses porcos e vão jogar, vão pular de um despenhadeiro e vão se afogar no lago. Aqueles que cuidavam dos porcos vão fugir e vão anunciar na cidade o que havia acontecido, né? E também nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e quando vieram ter com Jesus, acharam aquele homem em juízo, assentado, vestido, numa condição totalmente diferente de tudo que eles viram na cidade de Gadara. Ok? Vamos observar algumas aplicações que tem aqui nesse texto. Primeiro aqui. E navegaram. Eles estão chegando em Gadara. Jesus chega em Gadara por causa desse cara aqui, ó. Jesus navega para Gadara por causa desse homem aqui. Jesus enfrenta essa tempestade por causa desse cara aqui. Jesus atravessa o lago por causa desse cara aqui. Então, por causa de toda a tempestade que os discípulos vão passar no caminho, é por causa desse cara aqui. Porque Jesus quer chegar em Gadara, porque é propósito dele libertar o gadareno. Mas antes de chegar em Gadara, vai haver tempestade. Primeiro, há uma tempestade, depois a libertação do gadareno. Antes de Deus libertar esse homem, você vai enfrentar uma tempestade. Então, às vezes você questiona porque ainda não viu a libertação acontecer. Só que antes do processo de libertação em Gadara, os discípulos vão atravessar uma tempestade.
As tempestades antecedem a libertação do gadareno. É isso que muitas das vezes você vai passar. Antes de você ver a libertação acontecer na vida desse homem, você vai passar por tempestades. Então, não desista porque no meio do caminho você está passando por ventos, por águas entrando no barco. Porque o diabo sabe aqui que ele vai perder a guerra. Então as tempestades vêm para tentar te desanimar. Porque querendo o vento forte ou não, você vai chegar em Gadara. Querendo as tempestades ou não, você vai chegar em Gadara. Mas você precisa entender que antes de chegar em Gadara para libertar o gadareno, tem uma tempestade. Mas Jesus não tem medo de tempestade. Jesus confronta a tempestade. Ele dá ordem para os ventos, ele acalma o mar. Chega em Gadara. Navega para a terra dos gadarenos. E quando desceu para a terra, olha que interessante. Quando desceu na terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não é Jesus que vai ao encontro dele. Perdão. Não é o gadareno, literalmente, que está indo ao encontro de Jesus. É Jesus que está indo até o encontro do gadareno. É claro que quando Jesus desce na terra, o texto está dizendo que o gadareno vai até Jesus. Saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Aqui é o gadareno que se encontra com Jesus. Mas na verdade é Jesus que está enfrentando a tempestade, passando a tempestade, chegando em Gadara até que o gadareno aparece e vai ao encontro de Jesus. Estou escrevendo meio torto aqui, mas vai dar para ler. Se esse homem não for até Jesus, Jesus vai até ele. Se esse homem não se levanta para ir até o encontro de Cristo, Jesus vai até ele. Se esse homem não tem força para se encontrar com Jesus, Jesus vai até ele. Se esse homem não sai do pagode, não sai da maconha, não sai da cocaína, não sai do mundo para ter um encontro com Jesus, Jesus vai entrar naquela terra, vai atravessar a tempestade, vai pegar o barco, vai até a Gadara dele e vai libertar ele dessa ação maligna. Porque se ele não vem até Jesus, Jesus vai até ele. Olha o que o texto diz. E não andava vestido
nem habitava em casa. Olha isso. Não andava vestido, casa, sepulcro. O que é isso aqui? Isso aqui é um estado miserável. Lembra quando a mulher cananeia chegou até Jesus e disse: meu filho está miseravelmente endemoniado. Isso aqui é uma característica do diabo. Quando o diabo ele entra na vida de algum homem, ele deixa o homem em um estado miserável. Olha o estado desse homem. Ele não anda vestido, ele não habita em qualquer casa, mas ele vive no meio de sepulcros, no meio de cemitérios. Que é isso que o diabo faz quando entra na vida de alguém. Ele deixa a pessoa em um estado miserável. A pessoa perde a sua saúde mental, a pessoa perde a sua saúde espiritual. Aí você vai ver gente que às vezes nem toma banho direito, pessoas que perdem o prazer de viver, pessoas que não se alimentam direito, pessoas que perdem o senso comum da vida. Por quê? Porque o estado de miserabilidade está sendo provocado por demônios. Uma vida miserável provocada por espíritos malignos. Mas olha que interessante o texto diz: nem habitava em qualquer casa. Ou seja, tem casa que ele habita e tem casa que ele não habita. Porque o texto está dizendo: não andava vestido e nem habitava em qualquer casa. Então tem casa que ele consegue habitar e tem outra casa que ele não consegue habitar. Diz para mim, que tipo de casa é essa que ele não entra? Não andava vestido e não entrava em qualquer casa. Então tem casa que ele entra, mas tem casa que ele não entra. Que casa é essa? Casa marcada pelo sangue. O diabo não entra. Casa selada pelo Cordeiro, o diabo não entra. Casa marcada pelo sangue de Jesus, o diabo não entra. Que nessa casa tem um selo, é o selo do sangue. Então você vê que o texto deixa claro que tem casa que ele entra, porém nem habitava em qualquer casa. Ou seja, a expressão qualquer mostra que tem casa que ele entra, mas tem casa que ele não entra. Que casa é essa que o gadareno não consegue ficar? Que casa é essa que o gadareno não consegue dormir? Que casa é essa que o gadareno não consegue entrar? É casa que tem sangue. O diabo não entra em casa que está marcada pelo sangue, protegida pelo sangue, preservada pelo sangue. E quando viu a Jesus, prostrou-se e diante dele exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus? Isso aqui, gente, isso aqui é um ouro, tá? Isso aqui que eu vou soltar para vocês é um ouro, tá bom?
Isso aqui é ouro. Vocês não pegam isso no Google, mas não pega mesmo. Isso aqui são detalhes que a gente tem que pegar com a inspiração do Espírito. Ó. O ouro da palavra está nos detalhes. Ó. Olha que riqueza esse detalhe. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Quem é que se prostra? O gadareno. E quando viu, disse: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Olha aqui, ó. Olha a expressão que o diabo está usando sobre Jesus. Os demônios que estão nele estão dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Algum momento você está vendo Jesus se apresentar para o diabo aqui? Eu vou ser mais claro, porque o texto não fala diabo, o texto fala demônios. Algum momento Jesus se apresenta para os demônios dizendo: olá, eu sou o filho de Deus, eu sou todo poderoso, eu sou o rei da glória. Procura no texto Jesus se apresentando. Jesus não chega dizendo quem ele é. Os demônios que estão no gadareno, que reconhecem quem ele é: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo. Os demônios estão dizendo: ele é Jesus e ele é filho do Deus Altíssimo. Dizer que é filho do Deus Altíssimo mostra quem ele é. Se prostrar diante dele reconhece a autoridade que ele tem. Somente a Deus se prostrarás. Eles se prostram diante de Jesus porque Jesus é uma autoridade maior que eles. E há uma legião no corpo do gadareno. Só que essa legião não suporta quando vê Jesus, porque a autoridade dele é maior do que a que tem nos demônios. Agora, olha essa pérola aqui. Olha essa pérola. Isso aqui é ouro, gente. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Por quê? Porque quando os discípulos estão passando por uma tempestade, no episódio anterior, os discípulos não conheciam Jesus. Andavam com Jesus, comia na mesa com Jesus, ia para tudo quanto é lugar com Jesus, via Jesus curar. Aí, depois que Jesus acalma a tempestade, eles perguntam, dizendo: quem é esse que até o vento e a água manda? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles questionam dizendo: que poder é esse? Que grandeza? Quem é esse cara que tem poder para acalmar a tempestade, para acalmar água? Ou seja, os discípulos não conheciam Jesus, que tinha autoridade sobre as águas. Quando Jesus chega em Gadara, que o endemoniado, cheio de capeta no corpo, olha para Jesus e diz: eu sei quem ele é. Ele é Jesus, filho do Deus Altíssimo. Os discípulos não sabem ainda quem ele é, mas os demônios tremem ao ouvir o nome dele. Os discípulos não sabem a autoridade que ele tem, mas os demônios sabem quem ele é.
Você pode não saber quem é Jesus, mas os demônios sabem quem ele é. Você pode às vezes duvidar do poder de Jesus, mas os diabos sabem o poder que ele tem. Você pode às vezes duvidar da autoridade que Jesus tem, mas os diabos sabem que há autoridade sobre ele. Os diabos respeitam o nome de Jesus, porque sabem que há autoridade sobre ele. Os discípulos andavam com Jesus, comiam na mesa com Jesus, mas ainda não sabiam quem era Jesus. Em contrapartida, os demônios sabiam quem ele era. Peço-te, peço-te que não me atormentes. Deixa eu melhorar esse aqui. Peço-te que não me atormente. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Os demônios estão dizendo para Jesus? Que eles conhecem a profecia. Eles sabem que na profecia da palavra, os demônios, juntamente com Satanás, seriam condenados. Eles sabem que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então os demônios estão mostrando para nós que eles conhecem Bíblia. O diabo conhece mais Bíblia que você. E respeita muito mais o que está escrito nela do que você. O diabo sabe o que está escrito aqui. Por isso que quando Jesus foi tentado em Mateus capítulo 4, o diabo usou a palavra para tentar atingir Jesus. Porque está escrito: se te lançares daqui, tu darás ordem aos seus anjos. O diabo conhece Bíblia. Os demônios conhecem Bíblia. É triste ver que tem demônio que conhece mais Bíblia do que crente. É triste ver que tem demônio que conhece mais Bíblia do que alguns homens que estão na igreja. Gente que tem 30, 40 anos de igreja, mas não conhece palavra. E o diabo tem que pregar para ele, porque ele não tem entendimento da verdade. Aí você vê o diabo pregando, dizendo aqui: peço-te que não me atormente. Porque o diabo está dizendo: eu conheço a palavra, eu sei que foi para isso que o Senhor veio. E para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Eu conheço a palavra, eu sei que na profecia está escrito que que os demônios serão condenados juntamente com Satanás. Então peço-te, não me atormente. Porque tinha ordenado a um espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Olha isso. E guardavam preso com grilhões e cadeias. Mas ele se soltava, porque ele quebrava as prisões e as cadeias. Os homens prendiam um gadareno com corrente, com cadeia, mas ele soltava.
Por que ele se solta? Porque não adianta, numa guerra espiritual, usar armas carnais. Toda vez que tu prende esse homem, ele solta. Você tenta dar de todas as formas prender e não consegue. Você tenta segurar com as tuas mãos e não consegue. Você tenta resolver do teu jeito e não consegue. Você prende na corrente e ele se solta. Você prende ele na cadeia e ele se solta. Você diz, eu vou mudar para fazer isso para ver se eu seguro esse macho e não funciona. Você faz isso para tentar segurar esse homem e não segura, não prende. Porque não adianta tentar prender esse homem com armas da terra. Não adianta tentar segurar esse cara tá preso na mão do diabo. Armas da terra não vencem batalhas espirituais. Armas da terra não vencem guerras espirituais. Então tá na hora de você tentar, você mudar os artifícios carnais para começar a usar os artifícios espirituais. Não adianta prender, ele vai se soltar. Não adianta segurar, ele vai se soltar. Joga numa cadeia, coloca a corrente nos pés e na perna, ele vai se soltar. Essa guerra é espiritual. Você tem que usar o nome de Jesus nessa casa. Você tem que usar o nome de Jesus para a tua família. Você tem que usar o nome de Jesus para esse homem. Esse homem está preso na bebida, na maconha, na cocaína, na prostituição, nas drogas, no encantamento, na feitiçaria que foi feita. Então não adianta você ficar de conversa, de bate-papo. Tem que colocar o nome de Jesus nessa guerra. Porque tudo que você prende com ele, com arma da terra, ele solta. Tem demônio no corpo dele, tem legião no corpo dele. Então é por isso que esse cara está se soltando, porque ele está preso na mão do diabo. E olha o que o diabo fazia. Era impelido pelo demônio para os desertos.
Tem deserto que é o diabo que te leva. Ele vai para o deserto porque ele quer. Ele vai para os sepulcros porque ele quer. Ele se rasga com pedras porque quer. É porque os demônios estão levando ele para lá. Tem situações que certas pessoas entram porque o diabo está levando ela para lá. É uma ação maligna que faz ela viver esse estado deplorável. Tem deserto que é o diabo que está levando. Tem processos que é o próprio demônio que está criando. Tem lutas que é o próprio diabo que está te levando para lá. Como da mesma forma o texto diz que ele era impelido pelo demônio para o deserto, que é o diabo que está levando ele para lá. Aí olha isso. E perguntou-lhe Jesus. Perguntou quem? Jesus. Perguntou o quê? Qual é teu nome? E ele disse: meu nome é qual? Legião. Uma pergunta. Jesus sabia a quantidade de demônios que estava no corpo do gadareno? Sim ou não? Outra pergunta. Se Jesus sabe que esse homem tinha legião de demônios, por que Jesus pergunta quem é que está ali dentro? Vou perguntar de novo. Se Jesus sabe de todas as coisas e tem a ciência que essa legião já está nesse corpo, por que Jesus olha para ele e pergunta qual é o teu nome? Jesus já sabia que havia uma legião nesse corpo, sim ou não? Sim. Então por que Jesus pergunta para esse endemoniado qual é o nome dele? Deus está perguntando para o espírito que está no corpo dele. Quem está aí? Aí ele diz: legião. Quando Jesus pergunta, o endemoniado responde, porque tem que responder. Jesus é a autoridade maior. Quando ele responde, ele diz: é legião. Quando ele fala que é legião, qualquer dúvida que alguém poderia ter nessa situação, achado que era um problema de um surto, um problema psicológico, um problema físico, uma falta de entendimento de algum assunto, qualquer dúvida que tinha cai por terra aqui, amigão. Porque aqui, na pergunta, Jesus revela quem é que está mandando no corpo desse cara. São demônios. Então a pergunta de Jesus faz revelar para todo mundo que está próximo a essa situação que esse problema é espiritual. Faltou uma palavra.
Jesus vai revelar que esse problema é espiritual. Jesus vai mostrar que quem está por trás dessa ação estranha é demônio. Jesus vai mostrar que ele se corta com pedra porque tem demônio, que ele mora nos cemitérios porque tem demônio, que ele vai para os desertos porque tem demônio. Jesus vai mostrar que esse cara bebe porque tem demônio, que ele cheira porque tem demônio. Jesus vai mostrar que ele vive uma vida de prostituição porque tem demônio. Eu não estou dizendo que tudo é demônio, mas eu estou dizendo que existem casos que são demônios. Existem casos que não é o psicólogo, não é psiquiatra, não é o remédio, não é o Rivotril, não é o tipo de medicamento que vai acalmar o cara. Tem coisa que é espiritual, que é ação de demônio, manifestação de demônio. Então Jesus pergunta: qual é teu nome? Para mostrar para todo mundo que esse cara tá quebrando cadeia, não é porque tá maluco, tá morando em sepulcro, não é porque tá doidão da cabeça. Jesus está mostrando que ele vive de uma forma miserável porque tem uma legião no corpo dele. Então Jesus mostra quem está por trás dessa situação. E eu quero ser profeta para alguém que está debaixo dessa live agora ou assistindo no YouTube, que Jesus está vendo quem está por trás dessa situação. E você está pensando que a tua guerra é contra a tua sogra, teu sogro, teu pai, tua mãe, teu tio, teu primo. E na verdade são demônios que estão por trás, tentando destruir tua vida. Há uma legião no corpo desse cara, mas Jesus vai revelar quem está por trás. Por isso que a pergunta de Jesus não é para ele saber quem ele é, quem os demônios estão atuando. Jesus sabe quem está aqui dentro. Jesus sabe quem está atuando nesse corpo. Jesus sabe que esse cara tem demônio. Mas Jesus pergunta para mostrar para todos que estão ao redor dessa circunstância, que o problema que esse cara passa é espiritual. Tem capeta nas costas dele, tem demônio no ombro dele, tem espírito maligno nesse corpo. Então eu vou dar uma ordem para que esses espíritos saiam. E olha isso, quando Jesus mostra quem são, o nome de quem está atuando é legião, os demônios vão rogar a Jesus. Até os demônios pedem misericórdia. Até os demônios reconhecem a autoridade que Jesus tem e rogavam-lhe que lhe mandasse para o abismo. Olha que interessante, o diabo revelando algo sobre a natureza dele. Rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Então a legião, os demônios que estão, olha que está aqui no plural, rogavam-lhe. Então não é só os demônios, a legião que está aqui dentro está pedindo para Jesus: não lança a gente no abismo. Você está dando para entender? Demônios gostam de corpos. Aqui é ó. Demônios gostam de corpos. Por isso que eles rogam para que não fossem mandados para um abismo. Porque demônios se manifestam em corpos. Gostam tanto de corpos que o texto diz: e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos,
Rogaram-lhe, ó, de novo eles rogam, ó, segunda vez. Rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. Isso aqui que você tem que ter na tua vida, que isso aqui te dá paz, tá? Isso aqui te dá paz. Como assim, pastor, isso aqui me dá paz? Isso aqui te dá paz. Porque os demônios estão submetidos à autoridade de Jesus. Eles estão submetidos à autoridade de Jesus. Jesus manda muito mais do que o diabo. Eles, sabendo disso, rogam para entrar nos porcos. Os demônios só entram nos porcos porque Jesus concede esse direito. Isso aqui é para trazer paz à tua alma. Demônios não fazem nada sem a permissão de Deus. Então, até para entrar nos porcos, eles pediram permissão. Então, esse negócio do diabo querer fazer na tua vida aquilo que ele quer, não existe isso. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Demônios não fazem nada sem a permissão de Deus. Se Deus não permitir, eles não tocam, não vão, não andam, não se manifestam. A única coisa que faz o diabo se manifestar para tocar em alguém é quando se tem uma legalidade. Porém, eu preciso entender que Deus tem um controle de tudo. E até quando o diabo deseja tocar em alguém. O diabo não toca sem a permissão de Deus. Lembra de Jó capítulo 1? Quando o diabo pede permissão a Deus para tocar em Jó, naquele questionamento, e Deus dá o direito do diabo tocar em Jó. Toca em tudo menos na alma, e tocou nos filhos, tocou na finança, tocou em tudo, porque os demônios não fazem nada sem a direção de Deus. É isso que você precisa entender, que sem permissão eles não tocam. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se e afogou-se. É a única coisa que o diabo faz quando entra na vida de alguém. Ele só faz isso. Ele mata. O diabo só faz isso. Os demônios matam. Quando os demônios entram nos porcos, eles lançam o porco do precipício e afoga. Que é isso que o diabo faz quando entra na vida de alguém. Ele quer levar à destruição. O que o diabo faz quando entra na vida de alguém é levar alguém à desgraça, à destruição.
Aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E então, o homem de quem haviam saído os demônios, olha que lindo isso. Acharam um homem de quem havia saído os demônios, vestido, juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. Quando os homens vieram ver o que tinha acontecido, acharam então aquele homem que estava cheio de demônio como? Vestido, com seu juízo. Então o diabo roubou o juízo dele, mas depois que o diabo saiu, ele voltou vestido, com juízo e assentado aos pés de Jesus. Vão ver esse homem em perfeito juízo aos pés de Jesus. Quem viu ele endemoniado vai voltar para ter que ver em perfeito juízo aos pés de Jesus. Quem vê esse homem se cortando com pedras, morando em sepulcros, vivendo igual um miserável, vai voltar e vai ver em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, para mostrar que quem libertou ele foi Jesus, quem curou ele foi Jesus. Não foi o medicamento, não foi o médico, foi Jesus. Jesus que livrou ele dessa situação. Agora, olha o que diz aqui, na mesma história, em Marcos capítulo 5. É a mesma história, só que Marcos capítulo 5. Contando a mesma história do gadareno, só que no capítulo 5. Porque tenho sido muitas vezes preso com cadeias e foram por ele em pedaços e grilhões com migalhas, e ninguém podia... Olha a expressão que Marcos usa. Eu gosto muito dos detalhes. A história também é sobre o gadareno, só que Marcos está dizendo que ninguém podia amansar.
Eu vou fechar aqui. Tem muito rolo aqui, vai acabar a live já tá fechando a live, mas eu vou soltar uma pérola para quem tá aqui no final. E os que apacentavam os porcos, isso aqui só para quem ficou até o final. E os que apacentavam os porcos fugiram. O que o porco representa para o judeu? Pecado. Porque o judeu não pode comer carne de porco. E aqueles que alimentavam porcos fugiram. Quem alimenta os porcos fogem. Quem alimenta os porcos vão embora. O porco representava um tipo de alimento que era pecado. Eles não podiam comer. O pessoal está dizendo que já tá ruim a imagem por causa da... Já tá fechando a live aqui. Vamos lá, eu vou e já volto.